Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Gramatix para mais uma aula. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de predicado. Lembrando que na semana passada nós falamos sobre os tipos de sujeito e aí complementamos nesta semana com os tipos de predicado. Antes de começar a aula, eu peço para que vocês façam inscrição no canal, deixem o seu like e ativem as notificações. Isso para nós é muito importante, gente. Então, não deixem de fazer, beleza? Vamos lá. Isso aqui é molezinha, tá? A aula de hoje é bastante simples, não é uma aula longa, porque não tem muita coisa para a gente falar. Isso aí é pouco, tá? E ocorre da seguinte maneira. Quais são os tipos de predicado? São 3. Verbal, nominal e verbo nominal. Pura e simplesmente isso aí, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles. Predicado verbal. Quando é que eu tenho predicado verbal? Eu tenho predicado verbal quando o núcleo do meu predicado é um verbo nocional. Tá? Então, predicado verbal é aquele que tem um verbo nocional. O que é verbo nocional? Verbo nocional é um verbo que indica ação. Todo verbo indica ação? Não. O verbo pode ser um elo aí entre o sujeito, por exemplo, e suas características, entre o predicativo do sujeito e o sujeito, né? Então, mas quando o verbo indica ação, ele é um verbo nocional, tá? Então, no predicado verbal, o verbo indica uma ação. Por isso que o nome é predicado verbal, tá? Os alunos fizeram a prova. Olha o exemplo aí. Os alunos fizeram a prova indica uma ação. Os alunos tiveram que fazer a prova, tiveram que executá-la. Então, o verbo fazer, aí que está conjugado, está indicando uma ação, tá? Sendo atribuída ao sujeito, que são os alunos, sujeito simples, e o complemento, a prova. Tranquilo? Então, os alunos fizeram a prova, indica uma ação. Qual é o núcleo desse predicado? Fizeram, é um verbo. Então, nós temos aí um predicado verbal. E esse verbo indica ação. É um verbo nocional. Então, no predicado verbal, nós temos um verbo, não esquece, que indica a ação. E aí o predicado é verbal. Beleza? Predicado nominal. Se no predicado verbal eu tenho como núcleo um verbo, no predicado nominal eu terei como núcleo um nome. Pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, tá? Então, o que nós temos aí de característica? Ele é formado por um verbo de ligação e por um predicativo do sujeito. Exemplo, Fausto é inteligentíssimo. Repara que o verbo ser, que está conjugado aí, não indica ação. Ele serve para ligar o sujeito à sua característica, a característica de ser inteligentíssimo. Então, no predicado nominal, eu tenho como núcleo um nome. O núcleo desse predicado aí é inteligentíssimo, não é o verbo é. Agora, tudo isso aí que está em amarelo é inteligentíssimo, é o predicado nominal, tá bom? Agora, o núcleo dele não é o verbo, tá? O núcleo dele é o nome. O nome aí é inteligentíssimo, porque isso aí é um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, qual é o núcleo? O nome, não é o verbo, tá bom? O verbo serve para ligar o sujeito com o predicativo. Tranquilo, né? Não é difícil. Vamos lá. Verbo nominal. Pô, não é muito difícil de você imaginar como é que funciona o predicado verbo nominal. Se no predicado verbal eu tenho como núcleo um verbo e no nominal eu tenho como núcleo um nome, no verbo nominal eu terei dois núcleos, um verbo e um nome. Um verbo que indica uma ação e um nome que está sendo atribuído ao sujeito. Tenho dois núcleos, tá? Um verbo e um nome. Como é que funciona? Luísa chegou feliz. Repara que o verbo chegar denota ação, né? Luísa chegou. E feliz é uma característica que está sendo atribuída a Luísa. Ela chegou como? Feliz. Como é que ela está? Ela está feliz. Esse é o predicado verbo nominal. Ele indica tanto a ação quanto o estado que está sendo atribuído ao sujeito, tá bom? Então, o predicado verbo nominal tem dois núcleos, um verbo e um nome, e ele indica tanto a ação aí de chegar, como um estado relacionado ao sujeito, o estado aí de estar feliz. Tranquilo, gente? Aula curtinha, a aula já acabou, fácil, né? E esse assunto aí é bem tranquilo. Cai no Enem? Não, não cai no Enem. Mas cai muito para quem vai fazer provas para escolas militares. Aí cai bastante, tá? EPICAR, SpaceX,
ESA, tá? ESA nem tanto, mas EPICAR e SpaceX cai bem, tá? E é isso, gente. Eu peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e também deixem aquele like, que para nós é muito importante, incentiva o canal a crescer, né? Incentiva para que mais vídeos sejam postados e cada vez o canal faça melhoras, tenha melhoras por aqui, tá bom, gente? É isso, agradeço aí a vocês por terem assistido a aula, até a próxima. E lembrando que nas sextas, agora sempre sexta-feira, às 17 horas, nós temos uma dica rápida de língua portuguesa aqui no canal. Então não percam também. É uma dica aí de 2 minutos, 1 minuto e pouquinho, então bem rapidinho e dicas importantes para vocês, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.